Fala pessoal, boa noite. Sou o presbítero Jefferson, né? E estou retornando aqui, né? Para a gente dar continuidade, né? A nossa série dos 35 milagres de Jesus. Nós já falamos sobre dois milagres, né? E hoje a gente vai estar falando aí sobre o terceiro milagre, né? E hoje a gente vai falar de um dos milagres que eu acho que é um dos mais extraordinários, né, de todos os 35 milagres que Jesus realizou. Como vocês estão vendo na tela aí, né, hoje a gente vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, à guisa de introdução, esse texto ele está registrado em Mateus capítulo 9, do versículo 20 ao 22, em Marcos capítulo 5, do 21 ao 43, e em Lucas, capítulo 8, do 43 ao 48. E hoje nós vamos pegar como base o Evangelho de Marcos, por ser o Evangelho, né, que vai trazer mais detalhes acerca desse milagre. Então, hoje, o tema do nosso estudo é a mulher do fluxo de sangue. É um milagre, né, muito conhecido, muito pregado, muito falado, né, nas igrejas. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre esse milagre, sobre a estrutura desse milagre, vai trazer também alguns pontos aqui importantes. E como já, né, de costume, no final a gente vai trazer algumas lições, né, desse milagre para a nossa vida nos dias de hoje. Então a gente vai estar lendo o texto aí que se encontra no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Vamos ler. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25. E estava ali certa mulher de que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, irmãos, o milagre da mulher do fluxo de sangue foi esse texto aí, né, que a gente acabou de ler. E o contexto aqui, né, desse milagre, ele é muito interessante porque Jesus aqui ele vai entrar no barco, né, no relato de Marcos, né, no contexto, né, com os seus discípulos e vai para uma região chamada de Gadara. E lá nessa região de Gadara, Jesus ele vai libertar, né, um homem ali que estava possesso, né, de demônios. E logo depois que Jesus liberta esse homem, Jesus ele entra novamente no barco e volta para o lado oposto, né, de Gadara, chegando, né, do outro lado. E quando Jesus, né, ele volta para a outra margem, do lado oposto de Gadara, quando ele chega ali em terra, a Bíblia vai nos dizer que um homem, né, chamado de Jairo, que era um chefe da sinagoga, ele vai ir até Jesus
e vai suplicar e vai implorar, né, que Jesus vá com ele até a sua casa, porque a sua filha ela estava doente, ou seja, ela estava prestes a morrer. E no versículo 24 ali, diz assim, ó, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. Então Jesus aqui, Jairo, ele vai chamar Jesus, vai convidar Jesus no versículo 23, né, diz assim, ó, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada e ela viverá. Então Jairo, que era um chefe da sinagoga, ele vai lá e vai pedir a Jesus, né, vai suplicar a Jesus para que Jesus vá à sua casa para curar a sua filha. E Jesus vai, só que com ele também ia uma grande multidão. E nesse momento, nesse percurso da onde Jesus e Jairo saíram até a casa de Jairo, no meio do caminho vai acontecer esse milagre da mulher do fluxo de sangue. Então, o interessante aqui é que Jairo, esse milagre aconteceu porque Jairo ele foi, né, o canal para que essa mulher recebesse esse milagre, porque no percurso que Jesus estava indo para a casa de Jairo, essa mulher ela vai receber ali o seu milagre. Então a estrutura desse milagre é muito interessante porque, como eu já disse aqui, vai acontecer, né, no percurso que Jesus ele está indo ali para a casa de Jairo, e no caminho havia também, né, como eu estou compartilhando aí, uma grande multidão que seguia Jesus. Então Jesus estava indo com Jairo e uma grande multidão. E no meio dessa multidão, o que vai acontecer? Vai aparecer uma mulher que ela padecia, ela sofria, né, já há 12 anos com fluxo de sangue. Algumas versões bíblicas falam que era uma hemorragia. E no meio dessa multidão, essa mulher aparece. E essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela já havia, né, gastado tudo o que ela tinha com os médicos e ela não tinha conseguido, né, alcançar é, a sua cura. Quando nós lemos esse texto, irmãos, e olhamos, nós vamos perceber que essa mulher é uma mulher, né, muito rica, ela tinha dinheiro, porque a Bíblia diz, né, que ela gastou tudo o que ela tinha, né, com a medicina, com os médicos, e nada deu jeito. Aí no versículo 26, ó, ela padecera muito sob cuidar de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Então ela gastou tudo que ela tinha e ela não conseguiu, né, alcançar ali o seu milagre. Então, naquele momento, ela viu uma oportunidade de ser curada. Então, o que, que acontece? No versículo 27, ó, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Então, Jesus estava vindo com Jairo, com uma grande multidão. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo para curar sua filha. E nesse momento, essa mulher, que já tinha, né, gastado todo o seu dinheiro com os médicos, ela ouviu falar de Jesus. Então o que acontece? Ela chega, né, por trás, como diz o versículo 27, no meio da multidão e tocou no seu manto. E quando ela toca no manto de Jesus, a Bíblia vai dizer agora no versículo, né, número 28, porque ela pensava, se tão somente, né, eu tocar no manto, ficarei curada. Então essa mulher, ela pensava assim, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Então mais à frente aqui a gente vai ver por que essa mulher ela pensava desse jeito, e a gente vai ver aqui que existia uma profecia acerca disso, a gente vai estar falando disso mais à frente, né? E a Bíblia vai nos dizer agora, no versículo 29, que quando ela toca na orla, né, do manto de Jesus, imediatamente ela foi o que? Ela foi curada, no versículo 29 aí. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aí o 30, no mesmo instante Jesus percebeu que ela havia que
dele havia saído poder, ou seja, saiu virtude. Jesus percebeu que alguém tocou de forma diferente. E no mesmo instante, Jesus ele percebeu que havia saído poder e ele virou para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Quem me tocou? E os seus discípulos responderam: Senhor, o Senhor vê que a multidão te aperta e te oprime. O Senhor pergunta quem te tocou. E Jesus disse: Não, mas alguém me tocou, né, de forma diferente. No 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver o que tinha feito aquilo. E, então a mulher agora, né, vendo que não tinha como esconder, ela vai revelar tudo para Jesus, né, no versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, postou seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, agora, nesse momento, ela toca na orla do vestido de Jesus, né, do manto de Jesus, ela recebe a sua cura. Jesus ele pergunta aos seus discípulos: Quem me tocou? Porque eu senti que tinha só um poder. Os discípulos falam: Senhor, uma grande multidão te cerca. O Senhor pergunta quem te tocou, mas aquela mulher, vendo que ela não podia esconder, o que ela faz? Agora ela revela para Jesus, né, tudo o que aconteceu. Aí no 34, então, ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre desse sofrimento. Então, irmãos, o milagre é esse. Jesus, no caminho da casa de Jairo, essa mulher toca, né, na orla do manto de Jesus e ela recebe assim o seu milagre, de uma doença, né, de um fluxo de sangue que ela já padecia aí há 12 anos, que ela gastara tudo que tinha com os médicos e ela não conseguiu, né, a sua cura. Então a gente vê que a estrutura, né, do milagre foi essa. A partir do momento que ela tocou, saiu virtude de Jesus, ela foi curada imediatamente e ela se revela para Jesus. E Jesus diz, né, filha, tua fé te salvou. E depois desse milagre, Jesus ele segue para a casa de Jairo. Então, para a gente entender um pouco aqui, nós vamos falar também, né, como era a vida de uma mulher do ponto de vista bíblico que padecia de um fluxo de sangue naquela época. A gente tem um versículo aí, né, em Levítico 15:31, que a gente vai estar lendo aqui, mas agora a gente vai ver como que era a vida, né, de uma mulher que padecia com esse tipo de doença naquela época. E eu coloquei aí, né, algumas coisas aí, ó, a pessoa, né, com um fluxo de sangue, ela era considerada uma pessoa que é impura, ou seja, ela era considerada uma pessoa impura. Então, exemplo, a cama que essa pessoa, né, se deitava ficava impura, qualquer coisa que a pessoa tocar ficava impuro. Exemplo, aqui está minha garrafa de água. Se uma pessoa, ou essa mulher, ela tocasse nessa garrafa de água, essa garrafa de água, ela ficava impura. E se eu tocasse nessa garrafa, eu também ficava impuro. Então, quem tocasse em qualquer coisa que uma pessoa com fluxo de sangue tocasse, essa pessoa também se tornava impura. Então, essa pessoa deveria se lavar as suas mãos, tomar banho e ficava impuro até a tarde. Então, um exemplo, se a pessoa tocar em alguma vasilha, em algum prato, se essa pessoa tocar em copo, em tudo que ela tocasse se tornava impuro. Tinha que quebrar, né, o objeto. Então, quando a pessoa se purificar depois de 7 dias, ela deveria o quê? Se lavar, né, as suas roupas e se banhar. E no 8º dia deveria pegar, né, uma oferta de rolinhas ou de pombas, né, e levar perante ao Senhor. Então, olha aqui o que diz a Bíblia em Levítico 15:31. Mantenham os israelitas separados das coisas que se tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Então, exemplo, uma pessoa
padecia de um fluxo de sangue, ela não poderia ficar no convívio social. Porque aqui em Levítico 15:31 está dizendo, ó, separado das coisas que se tornam impuros. Porque, exemplo, se eu tivesse contato com uma pessoa impura, com fluxo de sangue, eu também me tornava impuro. Então a Bíblia aqui está dizendo que, ó, para que não morram por contaminar com impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Então, irmãos, a gente vai ver aí que essa mulher, ela passou, né, por uma situação muito difícil. A gente vê que não era fácil, né, porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Se alguém tivesse contato com em qualquer coisa que ela tocasse, a pessoa também ficava impura. E essa pessoa, ela tinha que se lavar, tinha que lavar suas roupas, tinha que lavar suas mãos e tinha que apresentar uma oferta, né, ao sacerdote para no oitavo dia, né, para que ele pudesse levar isso perante o Senhor e se tornar limpo. Então a gente vai ver que fica nítido, né, que a vida de alguém nos tempos bíblicos, né, que sofria com fluxo de sangue não era fácil. Os israelitas sempre, né, ficavam longe desse tipo de pessoa. E tudo que eles tocassem ficava impuro. Realmente é um verdadeiro caos, né? Era tipo assim, lamentável. Então a gente vê que essa mulher ela não tinha uma vida fácil. Então, seguindo aqui agora, a gente vai falar por que que, né, essa mulher ela acreditava que se tão somente ela tocasse, né, nas orlas dos vestidos, né, das vestes de Jesus, ela seria, né, curada, como diz aqui, né, no versículo 28. Diz assim, ó, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Por que que essa mulher ela tinha, né, essa certeza de que se ela só tocasse no manto, nas orlas do manto de Jesus, ela ficaria curada. Então a gente vai ver que as roupas, né, nos tempos bíblicos, as pessoas usavam, né, umas túnicas e essas roupas, né, elas eram, né, bem interessantes, né, e a gente vai ver que essas túnicas que eram usadas nas suas bordas, né, existiam, né, nas suas orlas, né, tinham franjas, né, que eram tipo uns cordões, né, que continham que os mandamentos do Senhor. Quando a gente vai lá em Números, vamos ler aqui em Números 15, do 38 ao 39, só para você entender mais ou menos. Então, as roupas, né, que as pessoas usavam, né, nos tempos de Jesus eram túnicas, né, que tinham, né, nas suas bordas tinham as franjas, né, que continham os 10 mandamentos, ou seja, que continham que a palavra do Senhor. Então as roupas, né, tinham uma característica bem interessante, foi o próprio Deus que mandou fazer. Nas bordas, né, que são nas orlas das vestes tinham os franjais, né, e nas franjais das bordas, orlas, tinha um cordão azul. Nesses cordões azul continha o que? Os 10 mandamentos. Então, toda vez que eles andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas orlas. Então, aí, e esse tipo era o tipo de roupa que eles usavam, né, nesse tempo. Então, diz assim, ó, Números 15, 38 e 39. Ó, fala os filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam frinjais pelas suas gerações, e nas franjais das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas os serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então, nas bordas das suas vestes façam o que? Franjais. E nos franjais das bordas ponham um cordão azul. Então, essa era a vestimenta que eles usavam.
Então, por que as pessoas eram curadas, né, ao tocar na orla, né, do manto de Jesus? Então, a palavra borda ou orla, em Números 15, no hebraico, significa canaf, que quer dizer o que? Asa para os judeus, que é a mesma coisa que orla ou borda. Então, a palavra borda, né, ou orla em Números 15 significa canaf no hebraico, que para os judeus é orla ou borda. Então a gente vai ver também em Mateus 14, 36, que diz assim, ó, e rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam curados. Isso em Mateus 14, 36. Então, de onde, né, essa mulher tirou, né, essa ideia que se apenas ela tocasse, né, na orla de Jesus, ela seria curada? Então a gente vai ver que em Malaquias 4:2 existia uma profecia que diz assim, ó, mas, Malaquias 4:2, ó, mas para vós, ó, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, está falando de Jesus, e a cura trará nas suas asas. Então, eu falei aqui, a palavra asa, no hebraico é kanaf, que significa orla ou borda. E saireis e saltareis com bezerros de estreparia. Então, aqui, ó, o sol da justiça, a cura trará nas suas asas. Então, existia uma profecia em Malaquias que o sol da justiça, que é Jesus, ele viria e nas suas asas ele traria cura. Olha só que interessante. Então, essa mulher, ela conhecia essa profecia. Porque quando nós vamos ver o milagre, percebe-se que ela não quer tocar em Jesus. Ela quer tocar apenas, apenas nas orlas das suas vestes. Então, existia essa profecia, né, que o sol da justiça ele viria e ele traria cura nas suas asas. E a palavra asa no hebraico é canaf, que significa orla ou borda. Então, em Marcos 5:28 vai dizer, porque ele dizia, se tu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Então a gente vê aqui, irmãos, que existia uma profecia. Então essa mulher conhecia essa profecia, né, que se ela tocasse, né, na borda, na orla do vestido de Jesus, ela seria curada, porque existia uma profecia acerca disso. Então todos sabiam que se Jesus verdadeiramente ele fosse o Messias, se eles tocassem, né, na orla das suas vestes, eles seriam curados. Então, apenas, olha só, todos sabiam que Jesus fosse realmente o Messias, apenas de tocar em suas vestes seriam sarados. Pois esse motivo que todos queriam tocar nas orlas das vestes de Jesus. Então, por que todo mundo queria tocar nas orlas das vestes de Jesus? Porque se ele fosse verdadeiramente o Messias, quem tocasse ali seria curado. Então, por esse motivo, que todos ficavam correndo atrás de Jesus para tocar nas orlas das suas vestes. Então, nós vemos aqui que existia essa profecia. Então, essa mulher ela conhecia essa profecia e ela entendia que se ele for verdadeiramente o Messias, se eu tocar nas orlas das suas vestes, eu vou ser curado. Porque existe uma profecia em Malaquias 4:2 que o sol da justiça trará cura nas suas asas. Então, olha que interessante, irmãos. Essa mulher ela sabia e conhecia essa profecia. Então, quando ela toca, o que acontece? Ela é curada, porque Jesus ele era verdadeiramente o Messias. Então, nós vamos ver que quando Jesus ele disse isso, né, para a mulher, tratava, né, Jesus disse, a tua fé te curou. Tratava exatamente disso, né? Ela tinha convicção que as profecias de Malaquias se tratavam exatamente de Jesus.
e que ele traria cura debaixo das suas asas, ou seja, na orla de suas vestes. Então, quando Jesus fala, filha, tem de bom ânimo, a tua fé te curou. Então, irmãos, é muito interessante a gente conhecer isso, né, para a gente entender que existia essa profecia. E assim, aquela mulher, né, ela recebeu, né, o seu milagre, que ela sofria, né, há 12 anos com aquela situação. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar, né, algumas lições, né, para a nossa vida. A primeira é a sede de fazer tudo para algo dar certo. Então, perceba que essa mulher não foi um dia, não foi um mês, foram 12 anos que ela padecia com aquele problema, com aquela situação. Porém, ela não desistiu de receber o quê? De receber o seu milagre. Muitas das vezes, irmão, nós vemos muitas pessoas que estão passando por certas situações e problemas que eles ficam confortáveis, né, com a situação que está passando e acaba literalmente o que abraçando o seu problema e não fazem nada, absolutamente nada para melhorar, ou seja, para mudar. Ou seja, tem pessoas que estão passando por problemas há tanto tempo na sua vida que eles acostumaram com essa situação e abraçaram o problema que eles não têm coragem de fazer nada para melhorar, nada para mudar. Então nós vimos que essa mulher, ela padecia 12 anos de um fluxo de sangue, mas ela estava insatisfeita com a situação, né, que ela estava. Então ela tomou o que? Uma atitude para ela receber o que? O seu milagre. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, né? A sede de fazer de tudo para algo dar certo. Ou seja, nunca desista do milagre de Deus na sua vida. Segundo, só vence na vida quem consegue romper barreiras. A coragem dessa mulher foi muito grande, porque, como eu falei aqui, ela era uma pessoa impura, ela não podia estar no meio da sociedade, ela não podia estar no convívio social, ela tinha que ficar separada, em tudo que ela tocasse se tornava impuro. Então, essa mulher, ela teve uma coragem muito grande, porque ela rompeu uma multidão e chegou até Jesus. Ela rompeu os aspectos, né, inimagináveis. Isso é um passo marcante de uma pessoa corajosa. Então, Jesus ama pessoas que têm, né, coragem de romper multidões. Então, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é: só vence na vida quem consegue romper barreiras. Ou seja, quem não se limita ao seu problema, mas toma uma atitude para ir de encontro a Jesus. Ou seja, isso seja, irmão, em todo âmbito, né? Nós devemos, em todos os âmbitos da nossa vida, ter ousadia para alcançar o sucesso, seja na vida espiritual, né? Seja na vida mental, seja na vida financeira. Nós temos que ter essa ousadia que essa mulher teve. E a última lição para a gente finalizar: basta um olhar de Jesus para você, para a sua vida mudar. Então, aprendemos que, né, depois dela ter tocado na mão de Jesus, o próprio Jesus, né, ficou procurando para saber quem tinha feito aquilo. Então, a gente percebe que depois disso, Jesus, né, pergunta, né, quem me tocou e ela, não podendo mais responder, ela fala: Senhor, eu te toquei. E Jesus agora vai dar atenção para aquela mulher e ele vai dizer: basta, né, tenha bom ânimo, filho, a tua fé te curou. Então, essa última lição, basta chamar que a atenção de Jesus apenas uma vez na nossa vida, né? Pode ter certeza que se você chamar a atenção de Jesus, ele vai mudar completamente, né, a história da sua vida. Ou seja, Jesus disse: filho, tem de bom ânimo, a tua fé, ela te curou. Então basta orar de Jesus para que a nossa vida ela venha mudar. Versículo
34. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre desse sofrimento. Então, irmãos, nós percebemos aqui,